Bandeirantes, 25 anos. Boa noite. A Polícia Paulista apresenta os responsáveis pelo assassinato do governador do Acre. A chuva provoca mais mortes no sul do país. Embargo da ONU não interrompe os combates na Bósnia. O Jornal Bandeirantes, edição de domingo, está começando. O caso PC Farias. A semana vai dar o tom, o rumo que pode tomar a briga entre Pedro Collor e o empresário PC Farias. O irmão do presidente chega amanhã a São Paulo, onde vai conversar com advogados sobre um modo legal de conseguir na justiça a prisão preventiva ou temporária do seu rival, o Paulo César Farias. Pedro Collor diz que PC vem tentando subornar diversas pessoas que possuem provas contra ele e que podem comprometê-lo. E conclui: esse homem solto é capaz de tudo e pode até interferir nos rumos da CPI, pressionando parlamentares a quem ele ajudou nas eleições. Ele está ameaçando revelar quanto é que deu a cada um, diz Pedro Collor. Já o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, garante que PC irá para a cadeia se tiver sonegado informações à Receita Federal. O que ainda preocupa muita gente é lembrar que PC Farias foi o caixa da campanha de Fernando Collor à presidência. Até que ponto será possível investigar tudo, até as últimas consequências, sem que seja envolvida a figura do presidente da República? E a instalação da CPI, que vai apurar as denúncias do empresário Pedro Collor contra Paulo César Farias, está marcada para amanhã às 5 da tarde. O primeiro a ser ouvido deve ser Pedro Collor. Assim que for instalada a CPI, deputados e senadores vão decidir a lista das pessoas que vão ser convocadas a depor. O depoimento mais esperado é o do empresário Pedro Collor, que deve acontecer na próxima quinta-feira. Em seguida, a CPI vai chamar PC Farias e todas as pessoas que foram denunciadas por Pedro Collor de participarem do esquema de tráfico de influência dentro do governo articulado por PC. A CPI pretende ouvir ainda atuais integrantes do governo, como o secretário-geral da Presidência da República, embaixador Marcos Coimbra, e o presidente do Banco do Brasil, Lafayette Coutinho. Ex-colaboradores do governo Collor também devem ser convocados, como o ex-deputado Renan Calheiros, a ex-ministra Zélia e o ex-presidente da Petrobras, Luiz Otávio da Mota Veiga. A CPI vai ter 45 dias para investigar as denúncias de Pedro Collor. Se nós chegarmos à conclusão de que não há fatos que envolvam o governo, tanto melhor é o que eu desejo. Sinceramente, eu acho que nós estamos atravessando uma fase tão complicada na vida política e social brasileira que melhor que não haja nada. Mas se houver, a posição da CPI terá que ser única e exclusivamente a de apurando os fatos denunciados às autoridades para a punição dos envolvidos. E o presidente Fernando Collor começa a semana governando o Brasil da velha CAP, o Rio de Janeiro. A capital mudou porque o Rio passa a ser a sede ecológica do país e do mundo, com a instalação da Conferência do Meio Ambiente. A Rio 92 ganhou hoje uma missa pelo êxito dos trabalhos. Foi celebrada pelo cardeal Dom Eugênio Salles, com a presença do governador Leonel Brizola e do prefeito Marcelo de Alencar. No sermão, junto ao maior cartão postal da cidade, o Cristo Redentor, Dom Eugênio disse: jamais poderemos ter um desenvolvimento sustentável sem pensar no Criador. Veja a seguir: o embargo da ONU não suspende a violência na Bósnia. O secretário-geral da União Europeia Ocidental, Wim van Mechelen, e o governo da Holanda acenaram hoje com a possibilidade de intervenção militar na Bósnia-Herzegovina. Eles entendem que esta é a melhor maneira para consolidar as sanções econômicas adotadas ontem pela ONU. O embargo passou a valer hoje. O aeroporto de Sarajevo ficou vazio o dia todo. Em Belgrado, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a guerra e o poder do presidente Slobodan Milošević. Ele é acusado de ser o principal responsável pelos conflitos que marcam a Croácia há 1 ano e a Bósnia-Herzegovina há 2 meses. O embargo e a nova tentativa de cessar fogo, que vai ser feita amanhã, ainda não foram suficientes para suspender os combates.
Hoje, os sérvios renovaram os ataques às cidades de Sarajevo e Dubrovnik. Na Índia, 21 pessoas morreram na explosão de um restaurante na cidade de Bombai. A explosão foi provocada por um vazamento de gás. E as chuvas castigam o sul do país desde a última quarta-feira santa. Santa Catarina é o estado mais atingido. As águas do rio Itajaí-Açu começaram a baixar depois de subir quase 13 metros. 6 pessoas morreram e nos 61 municípios atingidos há cerca de 40 mil desabrigados. 24 cidades catarinenses estão sob calamidade pública. As rodovias BR-470 de acesso a Blumenau e a BR-280 no norte do estado continuam interditadas. No Rio Grande do Sul, a região mais atingida é o oeste do estado. Existem quase 8 mil desabrigados em 95 municípios. O frio também castiga os gaúchos, com temperaturas médias de 7 graus no interior. E no Paraná, as fortes chuvas dos últimos 5 dias mataram 2 pessoas, há 20 feridos e perto de 15 mil desabrigados em todo o estado. 30 municípios foram atingidos pelas águas. O rio Iguaçu está a 8 metros além do nível normal. Hoje, os rios Paraná e Iguaçu apresentaram a maior vazão de sua história. As cataratas do Iguaçu também bateram um recorde neste domingo, com 31 metros cúbicos de água por segundo, 34 vezes mais que a vazão normal. O Corpo de Bombeiros interditou a entrada para as cataratas porque uma grande pedra se desprendeu próximo ao elevador, danificando as passarelas em construção. 4 homens envolvidos na morte do governador do Acre, Edmundo Pinto, foram apresentados hoje pela Polícia de São Paulo. O depoimento deles reforça ainda mais a versão de latrocínio. Mesmo assim, a polícia não dá o caso por encerrado. Segundo as investigações da Polícia de São Paulo, o mecânico Edilson Alves Carmo, de 20 anos, foi quem comprou por 400 mil cruzeiros o revólver que foi usado no crime do governador do Acre na madrugada do dia 17 desse mês, no Hotel de la Volpe. A convite dele, o seu amigo de infância e ajudante de pedreiro, Jomildo Ramos Barbosa, de 21 anos, também participou do assalto. Já Carlos Alberto de Oliveira Andreotti, de 28 anos, e que trabalhava há 4 como pintor no hotel, foi quem entregou uma cópia das chaves do portão lateral do Hotel de la Volpe para Gilson José dos Santos, de 21 anos. Ele trabalhava no hotel como garçom e ia ser promovido a maître. Gilson confessou que foi ele que planejou o assalto e que também atirou no governador do Acre, Edmundo Pinto. Fui eu, sim. Por que você atirou? Susto, foi só isso. Eu não quero falar mais nada. A ideia de vocês era matar ou assaltar o governador? Assaltar. Nós nem sabíamos que ele era o governador. Qual foi a sua participação no assalto? Só a chave, eu não tive a participação de assalto nenhum. Só dei só a chave para ele. Só. Quando nós chegamos, ele estava dormindo. Ele reagiu? Reagiu, ele levantou muito assustado, pensando que nós ia sequestrar ele. Ele falou em algum momento que ele era o governador do Acre? Não. Ele só pediu socorro, socorro. Única coisa. E por que vocês atiraram? Não tinha como amarrá-lo? Demorou muito, começou a se bater pensando que nós ia sequestrar ele. Quem atirou foi o Gilson. Pelo tiro eu pensei que nem tinha acertado. Aí ele veio atrás da gente, na hora que tomou o tiro. Ele veio, eu virei pra trás, na hora que tentou segurar a arma, saiu outro tiro. A arma foi sua? A arma não é minha, né? Como eu tinha explicado já para várias áreas de imprensa, né? Que a arma, ela foi... ele chegou pra mim e perguntou, né, se eu tinha arma ou conhecia uma pessoa que podia emprestar, né? Eu falei, não, arma eu não tenho, né? E também não conheço, né? Aí eu peguei e conversei com o Jomildo, né? Entrei em contato com ele, se ele conhecia. Ele falou, tem meu primo, ele conhece uma pessoa que pode emprestar, né? O delegado responsável pelo caso disse que o homem que vendeu a arma para o grupo também foi preso. Ele foi preso, está detido legalmente e Sua Excelência, o juiz corregedor, decretou a prisão provisória dele por 30 dias. Os 4 envolvidos no assassinato do governador do Acre foram enquadrados nos crimes de roubo, latrocínio e formação de quadrilha. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Pedro Franco de Campos, só dá o caso por encerrado depois de ouvir a viúva do governador, Fátima de Almeida, ainda esta semana. Ela insiste na versão de crime político. O secretário de Segurança Pública do Acre também. Para José Elias Shaul, tecnicamente foi latrocínio, mas pode haver um mandante, o que transformaria a morte de Edmundo Pinto em crime político. Você vai ver daqui a pouco na Rede Bandeirantes um dos mais polêmicos filmes dos últimos anos, A Última Tentação de Cristo.
Toda a polêmica em torno de A Última Tentação de Cristo começou em 1955, quando o escritor Nico Kazantzakis, o mesmo de Zorba, o grego, publicou seu livro com este nome. Em 82, Martin Scorsese iniciou uma verdadeira peregrinação em busca de verbas para transformar o livro em filme. A Paramount recusou, mas a Universal aceitou. As filmagens se iniciaram em 87, na Turquia e no Marrocos, e os resultados já são conhecidos. O filme virou polêmica e obra de arte. O roteiro de Paul Schrader, que foi o diretor do filme Mishima, focalizou a ação nas dúvidas e angústias de Jesus Cristo, posicionando como um homem comum. A trilha sonora de Peter Gabriel confere um clima todo especial à Última Tentação de Cristo. O filme A Última Tentação de Cristo gerou protestos de grupos religiosos em muitos países, no Brasil também. Mas a liberdade de expressão falou mais alto e o filme ganhou as telas do cinema. Hoje ganha a televisão. Veja o que pensa sobre a iniciativa da Rede Bandeirantes, quem já assistiu e quem ainda não viu A Última Tentação de Cristo. É interessante, qualquer filme é interessante, porque filme é cultura, é legal. O filme pode abalar a fé de alguma pessoa? De forma alguma, eu acho que é mais cultura e mais conhecimento, só isso. E se a pessoa acredita realmente, o filme não vai mudar a opinião. Passa tanta coisa inconveniente, as novelas estão aí no ar, não vê razão de proibir o filme. Democracia tem de haver liberdade, senão não é democracia. Quando foi lançado nos Estados Unidos, eu estava na Califórnia. Realmente foi um protesto grande da população, jornais, televisão, mas foi exibido. Não tem por que não passar esse filme. O filme pode abalar a fé de uma pessoa? Não acredito, não. Acho que quem acredita, é um dogma. Quem tem fé, tem. É simplesmente uma nova visão de ver a vida de Jesus Cristo. A televisão tem que levar para as pessoas, eu diria, esse lado real e humano do Cristo. Essa coisa de paternalismo, de as pessoas dizerem o que os outros devem ou não ver, tá fora. Acho que pode abalar a fé de uma pessoa, um filme como esse? Acho que não, pode adensar essa fé ou dar uma outra dimensão. Não devemos censurar nada, né? Todas as ideias devem ser expostas. O que você acha da decisão da TV Bandeirantes de exibir o filme apesar de todos os protestos? Boa decisão, porque, tudo que é polêmico deve ser mostrado. Dou nota 10 para ela. Em São Paulo, artistas criticam as pressões contra a exibição do filme na televisão. A palavra de ordem é proibido proibir. A democracia é fundamental e a democracia compreende isso. Tem que passar tudo, as pessoas têm que ver, discernir, pensar. E isso é o processo. O filme não interessa, na verdade. O que interessa, aqui nem minha obra, né? O Macbeth também não interessa. O que importa é o que vão discutir a respeito. O progresso de uma sociedade, da civilização, não é uma obra que faz, é aquilo que se discute a respeito da obra. Então é fundamental que passe essa obra e todas as outras obras. Não vamos proibir mais nada, não. Assistam o filme, sabe? E sem, assim, moralismo, sem esse tipo de coisa, né? É um filme muito, muito bonito mesmo. Ele pode abalar a fé de um cristão? Não, eu acho que pelo contrário, né? Ele pode recuperar a fé de um cristão. Eu conversei com várias pessoas ligadas à religião, inclusive com alguns teólogos cristãos, a respeito da polêmica provocada pelo filme A Última Tentação de Cristo. Houve, é natural, quem dissesse que não viu, nem quer ver esse filme. Mas não faltaram aqueles que encaram o filme com mais naturalidade, lembrando que se trata de uma obra artística e não de um trabalho pastoral, uma peça de catecismo. O filme não tem a proposta de ser absolutamente fiel à história, conforme relatam os evangelhos. Segundo alguns religiosos, o que pode chocar algumas pessoas é o fato de A Última Tentação de Cristo ser uma obra que trate de angústias e conflitos bem humanos. E por isso, mostra um Cristo parecido com o homem comum, cheio de problemas para decidir e assumir com coerência sua crença em valores profundos e fundamentais. O Cristo de Scorsese não é cor-de-rosa, nem tem os olhos azuis dos heróis de Hollywood. É um homem atormentado diante do sacrifício, da missão divina. Diante da mais forte de tentação, no entanto, o Cristo não cede. Assume até o fim o caminho da coerência com a sua fé, o que, afinal, anda faltando muito no mundo de hoje. As palavras são do Evangelho de Marcos. É do interior, do coração dos homens que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, a injustiça, os furtos, a corrupção,
A avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Não há fora do homem o que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é que torna impuro o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você agora assiste o filme A Última Tentação de Cristo e logo em seguida a segunda edição do Jornal Bandeirantes, edição de domingo. Uma boa noite e depois tem também o Cara a Cara de Marília Gabriela com Elton John. Uma boa noite para você e até daqui a pouco. Bandeirantes, 25 anos.